Olá, veja no Jornal de hoje. Sociedade Veteranos de 32, MMDC, é homenageada em sessão solene na Câmara Municipal de Osasco. Viva São Paulo, viva Brasil! Cultivem a epopeia de 1932. Governo federal busca a confiança dos investidores com programa de parceria de investimentos. O que deve ser privatizado ou concedido já vai ocorrer até o início de setembro. E o uso de faróis baixos durante o dia diminui acidentes em rodovias do país. Em novembro próximo, o valor da multa vai aumentar para R$ 130,16. É agora no Câmara Notícias. Na noite da última sexta-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou uma sessão solene para homenagear a Sociedade Veteranos de 32, MMDC. Representando a entidade, a comandante do Exército, Maria Odete Cruz Pinto, recebeu placa comemorativa referente à data 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista de 1932. Quando 4 jovens que protestavam contra o governo de Getúlio Vargas foram mortos por tropas do Estado. São eles Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Aliás, por isso as iniciais MMDC. Bom, o evento aconteceu a pedido do vereador Sebastião Bognar e contou com a participação do presidente da casa, o vereador Jair Assaf, do vereador De Paula, do presidente da Sociedade dos Veteranos e coronel da PM, Mário Ventura, além do José Geraldo Setter, presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco, de personalidades da cidade e também de ex-combatentes e familiares dos mortos. E logo no início da sessão, o soldado Kaique Lima entrou no plenário para executar o toque de silêncio, em memória aos falecidos na Revolução de 32. O primeiro a ir à tribuna foi o autor proponente da homenagem. Em 1932, nós tivemos alguns brasileiros paulistas que deram o melhor de si. Alguns deram até a própria vida, para que a gente pudesse ter nesse nosso país uma Constituição que assegurasse os nossos direitos. O vereador diz ainda que os soldados que integram a entidade são um belo exemplo de cidadão para a sociedade brasileira. Que servem como aqueles serviram, que servem como exemplo para a nossa sociedade. Cada um dos senhores que vão ser homenageados nessa noite, mas muito mais que homenageados, vão ser reconhecidos pela Sociedade Veteranos de 32, pelo trabalho, pela dedicação, pela vontade, pela determinação. A Sociedade dos Veteranos de 32 é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha com propósitos cívicos e patrióticos, desde que foi fundada em 1954. Um dos papéis é resgatar e eternizar a memória da Revolução, como explica o coronel Mário Ventura. Então, 84 anos se passaram. A Sociedade Veterana 32, MMDC, está mais viva do que nunca. Nós estamos atuando em 53 núcleos. Aqui em Osasco, o Bognar é o nosso presidente do núcleo, o poeta Guilherme de Almeida, e a ele é que eu sinto que essa sessão solene está sendo realizada. Em seguida, o coronel homenageia sargentos e outros combatentes que serviram o Exército, ali presentes, e entrega a cada um deles a medalha constitucionalista. E depois é a vez da comandante Maria Odete Cruz Pinto receber a placa comemorativa.
A comandante agradece a homenagem e faz um discurso sobre o futuro da pátria. Cuidem de suas crianças, filhos e netos. Ensinem a ser solidários, os símbolos nacionais, a amar sua pátria. Acompanhe-os. Se precisar, procure ajuda de especialistas. Ensinem uma profissão, a caminharem com Deus. Respeito aos próximos. E você pode acompanhar os trabalhos realizados pelos vereadores do município às terças e quintas-feiras, às 3 da tarde, quando acontecem as sessões ordinárias na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar aí do sofá de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. E depois você pode ainda conferir o vídeo na íntegra lá no nosso site. E veja a seguir: Governo Federal busca a confiança dos investidores com o programa de parceria de investimentos. O que deve ser privatizado ou concedido já vai ocorrer até o início de setembro. E o uso de faróis baixos durante o dia diminui acidentes em rodovias do país. Em novembro próximo, o valor da multa vai aumentar para R$ 130,16. É daqui a pouco. O secretário executivo do Programa de Parceria de Investimentos, Moreira Franco, anunciou na última semana
as medidas do governo para retomar a confiança dos investidores no país. Quem traz as informações é a repórter Ellen Bernardes. Moreira Franco apresentou aqui aos jornalistas no Rio Media Center, no Rio de Janeiro, um panorama sobre as concessões e privatizações que estão em estudo pelo governo. Ele disse que o país vive uma grave crise e que duas áreas podem ajudar na retomada do crescimento econômico. São elas as áreas de infraestrutura, investimento em infraestrutura e também o aumento das exportações. Nessa questão dos investimentos em infraestrutura, ele disse que os primeiros projetos de concessão já estão em estudos e devem ser apresentados em breve. Eles estão nas áreas de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e no setor de óleo e gás. Ele disse ainda que a primeira reunião do Conselho, que vai decidir sobre o que deve ser privatizado ou concedido, já vai ocorrer até o início de setembro. As primeiras iniciativas elas se darão na área de aeroportos, inclusive já tem 4 aeroportos que já foram anunciados, mas também na área de óleo e gás, na área de ferrovias e rodovias, portos, ou seja, vai ser uma agenda robusta e muito diversificada. De acordo com o balanço da Polícia Rodoviária Federal, as colisões de veículo diminuíram mais de 30% depois que entrou em vigor a lei do uso de farol baixo durante o dia nas estradas. A exigência de uso do farol baixo durante o dia nas rodovias de todo o Brasil completou um mês nessa semana. E somente em rodovias federais foram mais de 124 mil flagrantes de desrespeito à legislação. Um balanço da Polícia Rodoviária Federal nesse primeiro mês da obrigatoriedade aponta uma redução de 36% em colisões frontais durante o dia, em comparação com o ano passado. Os números também mostram a queda de 34% nos atropelamentos. O descumprimento da lei federal é considerado infração média com 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85,13. Em novembro próximo, o valor da multa vai aumentar para R$ 130,16. Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro e Santa Catarina foram os estados com mais flagrantes de motoristas conduzindo durante o dia com faróis apagados. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, CONATRAN, o farol baixo ajuda os motoristas a identificar outros veículos em direção contrária na via. E depois do intervalo, tem a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Até já! A experiência da fé é uma das experiências mais profundas que o ser humano pode fazer. Todos nós, seres humanos, temos direito à felicidade, independentemente da verdade em que acreditam. É preciso muito respeito, é preciso muito diálogo, saber ouvir as pessoas. Se a sua religião prega o amor de Deus, se aproxima desse Deus. Se esse Deus gera em você paz, amor, longanimidade, paciência, bondade, benignidade, você pode ter certeza que a intolerância acaba aí. As diferenças são importantes para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento. A gente deve aprender com as diferenças e não combater as diferenças. Uma das causas da intolerância é a ignorância, o desconhecimento. O Brasil é uma riqueza muito grande. De diversidade, como você diz, cultural, diversidade de compreensões, diversidade de biomas, diversidade geográfica. Nós somos uma riqueza extraordinária no Brasil. O que nós precisamos aprender é que com essas diversidades e diferenças, aprender a somar, a construir, a buscar assim uma sociedade mais justa, em que possa planificar o bem efetivamente no coração de cada um. Porque se você for ver, os valores são sempre os mesmos. Os valores que se buscam são valores humanos. Então a gente entende qualquer religião como um sistema, um método, uma linguagem de comunicação com o sagrado. Por princípio, é conexão com esse ser supremo para viver em paz. Todas as manifestações religiosas têm suas riquezas, têm seu aprendizado que a gente pode tirar. Não existe uma religião A, B ou C melhor do que a outra.
Então, quanto mais a gente se abre para conhecer as outras religiões, isso naturalmente leva à tolerância. O outro é sempre um irmão, a outra é sempre uma irmã. Essa relação de fundo nos ajuda a nos querermos bem. Isso não só da tolerância religiosa, isso da harmonia religiosa. E eu acho que é isso que todos nós almejamos. E agora é hora de saber a previsão do tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Climatempo. A umidade vai aumentar no estado de São Paulo nesta segunda-feira. O dia ainda vai começar com bastante sol na região metropolitana e a temperatura continua elevada, mas entre a tarde e a noite podem ocorrer algumas pancadas de chuva de forma isolada na região. A mínima prevista para a capital é de 13 graus e máxima de 28 graus. Em Guarulhos, mínima de 12 e máxima de 29 graus. Por hoje é só. O Câmara Notícias fica por aqui e nós nos vemos na próxima edição. Até lá!